Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando o Manaim Entrevista e você já está se acostumando com esse estúdio, esse ambiente aqui que fica no Manaim de Domingos Martins e que tem sido uma bênção para nós, porque a gente aqui está encontrando os irmãos do Brasil, do exterior e está tendo oportunidade de convidá-los e da gente gravar aqui diversas edições do Manaim Entrevista e você recebe aí na sua casa, aí através do nosso canal no YouTube, também através da TV Manaim, você recebe as edições, esse conteúdo que é um conteúdo que nos atualiza acerca daquilo que está acontecendo na obra, que também traz sempre alguma informação que seja interessante a gente saber. E você, mais uma vez, está conosco, nós agradecemos a sua audiência e, como eu sempre digo, a gente também agradece a sua oração, porque a gente recebe muitas bênçãos pela oração de todos. E agora você está vendo quem está comigo aqui hoje para essa edição do Manaim Entrevista. Não é uma pessoa desconhecida, não. Você já tem assistido a conteúdos que são produzidos pela Lucélia, nossa irmã Lucélia Loureiro, através também dos nossos canais de comunicação, pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho que a Lucélia está fazendo. Lucélia, seja bem-vinda à paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Obrigada pelo convite. Paz do Senhor, irmãos. Muito bem. É bom a gente conversar com quem sabe o que está fazendo, né? Aqui ela é minha entrevistada, mas ela também faz entrevistas. E uma das experiências que a gente tem vivido é o programa Movidos pela Fé. E ela vai falar um pouquinho sobre esse programa, vai falar um pouquinho também sobre outros projetos que estão aí sendo trabalhados. Aliás, a gente já conversou um pouco sobre o Luz para o Meu Caminho, sim, que é aquele projeto que é feito em áudio, né, que vai pela Rádio Manaim, que fica também disponível como podcast no aplicativo da Rádio Manaim, que tem sido uma bênção, sobretudo para as crianças, né? As mães têm trabalhado muito com as suas crianças com o Luz para o Meu Caminho. Mas, Lucélia, nesse contexto de trabalho com produção audiovisual. E na sua relação com a Rádio Manaim, conta um pouquinho para quem está nos assistindo como é que foi construída essa relação, qual foi a sua experiência, como é que tudo começou e como que você passou a fazer parte dessa família Rádio Manaim. Bom, o começo mesmo se deu praticamente quase 7 anos atrás. Primeiro começou em oração. Eu sempre tive o desejo de trabalhar na rádio, mas eu não trabalhava com essa parte de comunicação, não conhecia, não estudava. E uma vez, eu não conhecia o senhor ainda, assim, pessoalmente, né? Uhum. No Manaim, eu conheci a Jordânia, que hoje trabalha na parte de comunicação aqui também com a Rádio Manaim. E ela falou, vou te apresentar para o pastor Josias. A rádio, né, já tinha 3 anos, ia completar, se eu não me engano, 3 anos, que era mais ou menos essa data. E aí eu conheci o senhor e conheci o Jorge Pessoa. Uhum. E aí eu perguntei, o que eu tenho que fazer para trabalhar na rádio? Aí a primeira pergunta que ele me fez, você trabalha comunicação? Não. Você conhece alguma coisa voltada à comunicação? Tem algum curso? Eu, não. Ele, então estuda. E aí eu fiz isso. Mas antes de estudar eu também orei muito, porque era desejo muito, eu tinha muito desejo de trabalhar aqui, de trabalhar, né, com esse povo abençoado. E aí eu comecei a orar ao Senhor. Agora, o trabalho mesmo, todo esse projeto que a gente está fazendo, que a gente está desenvolvendo, começou a partir depois que eu comecei a vir, né, trabalhar. Procurei o pastor Josias, interessada em trabalhar aqui. E aí surgiu a proposta de criar um conteúdo infantil. E foi isso. Aí nasceu o Luz para o Meu Caminho. O Luz para o Meu Caminho. É isso aí. A gente já falou sobre isso, quando a gente conversou sobre o Luz para o Meu Caminho, a Lucélia, ela compartilha comigo de uma paixão, né, que para mim é uma paixão, que é a fotografia. Sim. E a Lucélia, ela sempre, desde a primeira edição da Missão Amazônia, a Lucélia sempre esteve conosco, né, a ponto de hoje, nestas viagens, nessas ações que são mais estruturadas e que a rádio precisa estar presente para fazer cobertura, a Lucélia tem ido, né, oficialmente pela Rádio Manaim para poder fazer um trabalho, né?
gosto muito do olhar fotográfico da Lucélia, né? Inclusive tem rede social minha que a foto é dela, que ela fez minha, gente lá na Amazônia, né? E devidamente creditado, né, Lucélia? É isso aí. E a Lucélia faz um trabalho fantástico também na área de fotografia e agora conosco na área de rádio e televisão. Muito bem. Nosso foco hoje é falar um pouquinho sobre o Movidos pela Fé, que é esse projeto novo. Repito, já temos, inclusive, você pode assistir uma na entrevista falando sobre o Luz para o Meu Caminho, que foi o primeiro projeto, que é um projeto, repito, de áudio, onde você relata histórias infantis, ou histórias bíblicas para crianças. Sim, né? sim. Você faz a locução ali de histórias e todo um projeto de produção dessas histórias infantis para crianças. E agora a gente está com esse novo projeto que já está no ar, você já deve ter assistido, que é o Movidos pela Fé. Fala um pouquinho sobre essa proposta, Lucélia. Tá, falo sim. Mas antes, eu gostaria de avisar que o Luz para o Meu Caminho é uma bênção. As crianças, elas têm ouvido, acompanhado, têm experiências maravilhosas com esse programa. Mas o foco hoje é Movidos pela Fé. E Movidos pela Fé foi um programa também, né, sugerido, o pastor Josias me procurou para que criasse algum conteúdo nesse formato. E aí a gente começou a pensar. A gente começou a pensar em como seria. Foi uma pesquisa, foi feita. Nós fizemos uma pesquisa com os irmãos, querendo saber o que os irmãos queriam assistir, né? O que estava em falta, o que eles queriam ver. E foi justamente isso. Foi essa a intenção. Foi esse o desejo dos irmãos. De ter um conteúdo que fosse voltado às experiências, que fosse contado como se fosse uma conversa. E o Movidos pela Fé é isso. É isso aqui, né? É uma conversa com o objetivo de compartilhar as experiências dos irmãos. Então, nós recebemos as experiências e elas são compartilhadas ali numa conversa. O irmão que compartilha a experiência, ele vem para o programa, que é até aqui, né? Nesse ambiente aqui. Ele vem e ele começa a conversar. A gente começa a conversar falando sobre a experiência e no final ele compartilha a experiência no Movidos pela Fé. Então, na verdade, é o testemunho que naturalmente edifica. E sim, né? Edifica sim. Porque a gente vai vendo como que o irmão viveu uma experiência, quer dizer, nós servimos a um Deus que responde às orações, que nos dá livramentos, que opera em nosso favor. Nós, o compartilhamento disso. Nós somos tão abençoados porque nós somos um povo muito provado. E o que mais nos traz alegria, nos faz entender o projeto do Senhor, é que as provas vêm, mas as vitórias vêm também. E quando vem a vitória, aí a gente compartilha aqui. Que é o ambiente onde os irmãos, eles choram, porque a gente chora muito. já teve programas que a gente teve que parar. Tanto o irmão que estava conversando, o pessoal da equipe, teve que parar, porque a gente simplesmente parou para glorificar o Senhor, pela experiência que o irmão estava passando. Glória a Jesus. Toda comunicação que a gente faz, ela é destinada a um determinado público. É normal isso. Faz parte do contexto de uma comunicação profissional. Conteúdo infantil, por exemplo, como é o caso do Luz para o Meu Caminho, é um conteúdo infantil. Não que outra pessoa, um adulto, um jovem, não possa consumir o programa. Mas a linguagem ela é direcionada para o público infantil, né? Enfim. O Movidos, quem é o público-alvo desse Movidos? Bom, pelo retorno que a gente tem recebido, jovens, senhoras, varões, adultos, a gente tem um público assim bem amplo. Eu ainda não tive nenhuma informação de criança, mas até o momento de adolescente, até a senhora, varão, idoso, tem acompanhado o Movidos pela Fé. Nós podemos então dizer que é todo mundo que confia no Senhor ou que quer viver uma experiência com o Senhor e quer ser edificado. É isso aí. Falou tudo. Que coisa boa. Bom, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, que eu sei a resposta, né? Mas que está aqui, a Carol colocou aqui no roteiro, vou fazer a pergunta. Como é que foi a experiência da vinheta do programa? Ah, foi linda. Foi linda. Todo o trabalho que é feito para a Rádio Manaim, para a TV, todo esse trabalho, ele não é feito simplesmente porque veio uma ideia. Não.
Ele é feito com oração, com muito jejum, com muita dedicação, porque quando a gente recebe os irmãos ou faz uma gravação para uma criança ouvir, como é o caso do Luz para o Meu Caminho, a gente sabe que o Espírito Santo é que vai agir. Não vai agir na minha voz, não vai agir, né, na apresentação, não. É o Espírito Santo que vai agir. Então, tudo isso é feito com muita oração, com muito jejum, com muito choro. E uma dessas experiências foi que quando eu estava orando ao Senhor para preparar tudo, né, e a gente estava ainda, como vai ser a vinheta, como vai ser a abertura. E aí eu coloquei diante do Senhor um jejum, orando ao Senhor para que o Senhor pudesse direcionar. Porque numa das conversas que nós tivemos, o pastor até falou, o Senhor pode mostrar. E foi assim que o Senhor fez. Na entrega do jejum, na hora de entregar ali o jejum, orando ao Senhor, o Senhor me fez ver toda essa abertura que é feita hoje, né? O Senhor me mostrava uma folha voando. E quando essa folha ela voava, eu ouvia a voz do Senhor. É a fé que tem movido essa folha. E quando a folha parava, ela parava justamente em cima da letra que é, né? A letra E, que é a fé. Então, todo esse desenho, esse formato, não foi invenção. Foi uma direção do Senhor. Bora assistir a vinheta? No meio do programa aqui, vamos assistir a vinheta do Movidos pela Fé? Amém. Glória a Jesus. Está aí a vinheta para você já ir se acostumando e acessando, tá? Clicando lá e assistindo o Movidos pela Fé, porque tem experiências maravilhosas, notáveis, que estão ali no Movidos pela Fé. Sim. Né? E a trilha que fala, eu quero estar aonde o Espírito Santo mandar, né? Quer dizer, eu quero ser movido pela fé, pela experiência com o Senhor. A trilha sonora, ela completa o objetivo do programa, sim, né, que é mostrado na sua vinheta. Lucélia, quando a gente senta aqui para gravar ou para transmitir, a gente não faz isso assim do nada, a gente se planeja, existe um pré-trabalho, um trabalho prévio de produção. Como é que é a sua experiência em produzir o programa Movidos pela Fé? Eu costumo dizer, né, e pastor também, que eu sou muito chorona. Eu recebo as experiências dos irmãos antes, né, que a gente teve que ter uma demanda para poder ter toda a programação já, né, meio que reservada, para ter o conteúdo, para depois produzir, receber por e-mail, como a gente tem recebido agora, que é o e-mail onde a gente recebe as experiências. Mas antes eu recebia as experiências pelo meu celular. E aí, quando os irmãos mandavam o áudio, eles mandavam o áudio e eu chorava ouvindo o áudio. E eu recebo o áudio e eu passo todo o áudio para um roteiro, né, para saber as perguntas que vão ser feitas. E aí também, na hora de escrever o roteiro, eu também choro. E na hora de gravar, no momento de gravar, é um momento tão gostoso, assim, de comunhão com o Senhor. A gente fica nervoso, é claro, né? Igual eu tô nervosa agora na frente do pastor Josias. Mas aí daqui a pouco sai o nervosismo, porque o Espírito Santo, ele toma conta do ambiente. E é algo assim tão maravilhoso, porque quando a gente recebe as experiências, os irmãos, eu tenho vergonha. A gente até entende, né? Uhum. Mas eu falei, olha, eu sempre falo, por mais que venha a timidez, lembre que a experiência ela é muito importante. Os irmãos serão edificados. E isso tem acontecido, assim, grandiosamente. Então, eu pego a experiência, eu recebo ela por celular, escrevo tudo que tem que fazer e depois venho aqui, converso mesmo. Às vezes, o roteiro nem é seguido, porque o Senhor nos dá uma outra direção, nos dá uma outra linha e, graças a Deus, tem fluído muito bem. Glória a Jesus. Bom, você contou o que acontece, qual é a experiência de preparo do programa e da gravação do programa em si. Mas como tudo que a gente faz, né, tudo que a gente produz tem por objetivo que aquilo que a gente prega alcance as pessoas, alcance corações, ou fortaleça, quando eu digo alcance, não simplesmente ou não apenas no sentido evangelístico,
eventualmente também até para o irmão da igreja se sentir fortalecido. Você tem relatos de experiências de irmãos, de feedbacks dados pelos irmãos da importância do programa ou de que efeito o programa causou na sua vida? Sim, tem vários, na verdade, vários relatos. Mas antes eu gostaria de falar só uma coisinha, pastor, porque Claro. eu falei a respeito de todo o trabalho que é feito, que eu pego material, mas existe algo fundamental. Uma vez eu vi, até de um dos irmãos que trabalham aqui na Rádio Manaim, que ele falou para mim da seguinte forma: toda vez quando você for apresentar alguma coisa, lembra de que você não está fazendo algo simplesmente para trazer alguma informação. Você está trazendo uma informação que foi gerada pelo Espírito e que vai gerar mais frutos lá na frente. Então lembra de orar, lembra de jejuar, e isso ficou guardado no meu coração. Todas as vezes quando vem alguém para ser entrevistado, participar do programa, eu oro ao Senhor, eu faço jejum, eu peço ao Senhor, nos esconda. Porque por mais que a experiência seja maravilhosa, que apareça só o Senhor. Que o Senhor esconda tudo aquilo que somos nós, tudo aquilo que faz lembrar o homem, e simplesmente o Senhor apareça. E para a honra e glória do nome do Senhor, isso tem acontecido. Porque o retorno tem vindo. Não teve um programa, nenhum, que já foi ao ar, que não teve experiências depois. E os irmãos mandaram por mensagem, por WhatsApp, Instagram. Eu acabei de assistir o programa, eu estou em pranto. Tamanho é o poder do nosso Deus. Uma das experiências que foi contada, a irmã compartilhou comigo que ela recebeu uma mensagem de uma adolescente que falou que ela ouviu, ela sentiu um renovo do Senhor através daquela experiência que foi compartilhada. Então, são vários sinais que o Senhor tem mostrado de tudo aquilo que Ele tem feito através desse programa. Glória a Jesus. Quer relatar uma experiência? Deixa eu tentar lembrar aqui. Teve uma que a irmã, ela estava vivendo uma prova. Foi até uma experiência que a irmã, ela compartilhou a respeito das respostas que o Senhor deu a ela em relação a pequenos, não vou dizer desejos, né, mas pequenas necessidades, que ela dizia que eram pequenas, que foi uma necessidade de ter um conteúdo para estudar, e ela estava sem, situação financeira não estava boa, e no outro dia o Senhor respondeu. Foi muito... Ela orou à noite, no outro dia o Senhor já trouxe a resposta, e isso aconteceu diversas vezes. E a irmã que assistiu, ela é até da Bahia. Ela mandou a mensagem dizendo o seguinte: como que o Senhor se importa com os nossos pensamentos? Às vezes a gente fica tão preocupada achando que o Senhor não está ouvindo. E ela tinha feito uma oração ao Senhor, e ela dizia o seguinte, que ela achava que não ia conseguir. Mas depois que ela assistiu ao programa, ela disse que o Senhor fez nascer nela uma fé, fez crescer nela uma fé, para que ela pudesse entender que o nosso Deus, Ele é Deus de detalhes. Glória a Deus. E independente da situação, se estiver dentro do projeto do Senhor, Ele está pronto a nos atender. Essa Glória foi a uma Jesus. das experiências. Que bênção. Lucélia, tem pessoas que gostam de determinados conteúdos nossos. Já que a gente está falando de outras experiências, outros conteúdos nossos. Por exemplo, hoje eu conversei com uma irmã que nunca tinha assistido ao Conversas Bíblicas e ficou maravilhada porque ela assistiu e não conseguiu parar. Ela foi assistindo numa sequência que ela não conseguiu parar. Então é muito comum que às vezes as pessoas no seu dia a dia, no corre-corre, outras coisas que demandam a nossa atenção, família, filhos, trabalho, enfim, né? Se limitem a assistir um ou outro conteúdo, e nós temos um conteúdo doutrinário muito rico, né? Na Igreja Cristã Maranata, os cultos, a Escola Bíblica Dominical, enfim. E a gente está, então, o Movidos pela Fé, ele é um conteúdo que ele é espiritual, não doutrinário, né? Não é o objetivo, a questão doutrinária de ensino, mas é um conteúdo leve, agradável, gostoso de assistir e tudo mais. Que às vezes as pessoas nunca tiveram a curiosidade de clicar, de acessar e de assistir. Então, a pessoa está assistindo o Manaim Entrevista, ela quer assistir ao Movidos pela Fé. Como que ela assiste? Irmãos, é muito fácil. Os irmãos podem buscar ali no YouTube, digitar Movidos pela Fé. E vai aparecer
todos os episódios, é muito fácil. Também tem um link direto do aplicativo da Rádio Manaim. Você clica ali e já vai sair direto no Movidos pela Fé. O senhor falou uma coisa assim, bem interessante a respeito de ter um conteúdo leve, né? Uma das experiências também foi uma irmã, uma jovem, que ela falou bem assim, mandou uma mensagem para mim, hoje eu vou assistir ao Movidos pela Fé. Ela até usou um termo, eu vou maratonar. Então, o que ela fez? Ela começou a lavar louça, ouvindo, ligou a TV e ficou ouvindo. E ela compartilhou comigo que ela assistiu todos os programas. Ela falou assim, até usou um termo, né? Lu, eu estou maravilhada, porque eu estava ali lavando louça, ouvindo um programa, eu não estava vendo, só estava ouvindo, e eu comecei a chorar, porque eu senti a presença do Senhor. Glória a Jesus. E é dessa forma mesmo, o programa é leve, é descontraído, não tem, né, o conteúdo doutrinário, porque nós já temos outros programas com esse fim, com esse meio, né, de divulgar, de trazer toda a informação doutrinária. E o programa Movidos pela Fé é justamente para isso, para os irmãos acompanharem e também serem edificados. Aí alguém também está nos assistindo e quer mandar uma informação, uma mensagem, um testemunho, uma experiência, quer falar contigo, quer dar um feedback, através de qual endereço de e-mail? É só os irmãos enviarem para o e-mail movidospelafé@radiomanaim.com.br. Todas a informação relacionada à experiência pode ser enviada. Não tem problema se for um texto enorme, não tem problema. A equipe toda está preparada para acompanhar, para ler, para assistir, para ouvir tudo que está escrito ali. E depois a gente entra em contato com o irmão que compartilhou a experiência. Amém. Lucélia, Amém. Muito obrigado por esse tempo aqui, por esse bate-papo gostoso da gente aqui. Deus abençoe você. Amém. E que não só esse... a gente ficou faltando falar sobre projetos novos. É isso aí. Isso, antes da gente terminar, então, fala aí. O que é que vem pela frente? O Luz para o Meu Caminho cresceu. Deu frutos. Eu conto as histórias da Bíblia, só que agora o Senhor nos presenteou com um quadro que se chama Crescendo com o Senhor. É um quadro lindo, onde eu conto, no mesmo formato do Luz para o Meu Caminho, eu conto as experiências das nossas crianças. E são experiências assim, que como sempre eu choro, porque são experiências lindas, 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 lindas. Então, os irmãos já vão se preparando, porque já tem bastante quadro já gravado. Daqui a pouco vai ao ar, a gente ainda não tem a data certinha, né, pastor? Isso. Mas já tá tudo meio preparado. E daqui uns dias a gente vai estar compartilhando com os irmãos na Rádio Manaim e também no podcast do aplicativo da Rádio Manaim, as histórias das nossas crianças, crescendo com o Senhor. Glória a Jesus. Bom, como eu ia dizendo, Continue. Foi um prazer a gente estar aqui junto, Lucélia. Amém. É uma alegria que o Senhor abençoe esse projeto, né, e os demais que Amém. Você está envolvida com eles, né, que o Senhor abençoe e faça dar frutos, como já tem dado, que a gente possa colher esses frutos, tá? Amém. Essa é a nossa irmã Lucélia Loureiro, no Movidos pela Fé, e a tia Lu, É isso aí. no Luz pro Meu Caminho, que está conosco aqui. A gente está então chegando ao final de mais uma edição do Manaim Entrevista, na expectativa de juntos estarmos novamente na próxima semana com mais uma edição, com mais um entrevistado, com mais um assunto muito bom, muito gostoso da gente conversar e assistir você que está aí, tá bom? Uma boa semana a todos, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.